Ora viva, bem-vindos para mais uma edição. Hoje é sábado, cá estamos para falarmos de alguns temas da semana, alguns assuntos que merecem a troca de ideias dos nossos convidados residentes. Presentes estão aqui o Carlos Cabaça e o Miguel Ambrósio, enquanto aguardamos pelos outros, mas é sempre um prazer. Bom dia aos dois, bem-vindos uma vez mais. Bom dia. Bom dia. A semana foi boa? Foi. É? Sim, foi. Bom dia, João Pinto. Bom dia, Dr. Miguel. Bom dia, equipe técnica do programa e, em especial, como sempre, a todos os telespectadores dessa magnífica estação televisiva. Muito bem. Dr. Miguel Ambrósio, vamos começar. Tem um ponto prévio, pois não? Pois, mais uma vez, bom dia. Realmente trago um ponto prévio, trago 12 instrumentos que foram editados nos anos anteriores à nossa independência, e isto a propósito do que tem-se falado muito sobre a diversificação da nossa economia. Por vezes fala-se na diversificação da economia e não se vislumbra o fio condutor, não é? Para chegarmos até lá. Então, como fazedores de opinião, trago aqui duas literaturas. Um é aquilo que convencionou-se chamar, que é a característica mesológica de Angola, que tem um estudo que caracteriza todo o aspecto, toda a realidade do setor da agricultura do nosso país. Foi elaborado em 1973 a primeira versão e foi retomado depois em 2006. Portanto, este livro é fundamental e eu aconselho as gerações que estão a dirigir o nosso país que tenham em atenção esse trabalho, porque realmente ele é o indicador daquilo que nós podemos fazer para desenvolvermos a economia. Portanto, as características mesológicas de Angola por Castanheira Diniz. Exatamente. Essa aqui é a obra, para as pessoas conhecerem um pouco, esta que fala de estudo do que se pode fazer na agricultura em Angola. Em todas as regiões. Sim. E depois trago também aqui este livro, um bocado velho, que é o relatório, tanto económico, da antiga Secretaria Económica de Angola. Este relatório dos anos 62 a 68, porque é que eu trago aqui? Em aditamento aquilo que tem sido a preocupação do Sr. Presidente em desenvolver a economia. Há uma similitude relativamente a essa questão daquilo que o Governador-Geral de Angola, o Sr. Silvino Silveira Marques, em 1962, quando havia lançado a palavra de ordem todos para o interior, e o Governo desenvolveu a economia. E neste relatório da Secretaria dá-nos uma visão como é que os antigos habitantes desse país organizaram a economia, como é que eles conseguiram chegar até lá. Então é importante que a malta jovem que está a dirigir o país façam a investigação, vejam como é que os habitantes desse país fizeram para que Angola tivesse uma economia bastante profícua só com a agricultura. Muito bem, aqui está a Secretaria Provincial de Angola, falar de economia, relatório 1962-1968. É sempre bom visitar a história. Muito obrigado, Dr. Miguel. Carlos Cabaça, também tens ponto prévio. Sim. Portanto, o meu ponto prévio, João Pinto, é para felicitar o Presidente da República por ter exonerado a Ministra da Educação. Porque nós já há muito que reclamamos sobre a atuação da ex-ministra da Educação, que pouco ou nada esteve a fazer naquele departamento ministerial. E quando o Presidente ouve tanto as nossas análises, os nossos comentários, e vai de acordo com aquilo que são as nossas análises, nós temos de felicitar o Presidente pela exoneração da Ministra da Educação. Esse é o meu ponto prévio. Obrigado. Domingos das Neves, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Hoje estás a jogar a lateral à minha esquerda. Semana, como é que foi? Pai, um bocadinho cansativa, mas foi. Tens ponto prévio? Sim, breve. Era só para reclamar aqueles que gerem o processo do tráfego em Luanda. Há situações em que fecham estradas sem aviso prévio, quer dizer, as pessoas, logo pela manhã, as pessoas que
cria esse constrangimento nas pessoas que estão aí a trabalhar ou estão aí a fazer outros seus deveres e chegam num ponto e deparam-se com as estradas encerradas. E às vezes, por exemplo, aconteceu agora aí, aí no Largo da Sagrada Família, não sei qual missa de corpo presente havia, e não sei, por causa de uma missa de corpo presente, não sei quem é a autoridade que ali estava, e fecharam o tráfego naquela zona. Quer dizer, e aquela zona é nevrágica, né? Sabemos que é um vai e vem. Eu acho que, pronto, há toda uma necessidade de garantir segurança às pessoas e às personalidades no país, mas se não é o senhor presidente ou a senhora vice-presidente, acho que não há necessidade de fechar essas estradas de modo como se fecham sem aviso prévio às pessoas e que cria uma série de constrangimentos. Ok, muito bem. Então vamos começar aqui. O nosso primeiro tema tem a ver com a reunião de coordenação do corredor do Lobito. O Governo, e em parceria com o Banco Mundial, lançou há poucos dias um novo mecanismo de coordenação para acelerar o desenvolvimento do corredor do Lobito. Projeto crucial para a integração regional, ligando o Porto do Lobito à República Democrática do Congo e Zâmbia, visando então impulsionar minerais críticos, agricultura e logística com forte apoio internacional. Carlos Cabaça, este novo mecanismo visa muitos aspectos, né? E principalmente a questão da produção. Bom dia, uma vez mais. Sim. Bom dia, João Pinto. De facto, nós, a semana passada, falávamos da importância da criação, tanto de um setor que vai cuidar do projeto do corredor de Lobito, e atento ao volume de investimento que está a ser feito, era de esperar que viesse para Angola, tanto atenção o mais alto mandatário do Banco Mundial para tanto aferir em concreto o estado de coisa do corredor de Lobito e, como se não bastasse, para também analisarem como que será operacionalizado tanto o projeto do corredor de Lobito. João Pinto, para lá do pessoal afeto ao Banco Mundial, também estão presentes tanto outras entidades ao nível de outros países que vão beneficiar do corredor do Lobito. No fundo, o que estamos aqui a analisar é a importância do corredor do Lobito, atendendo, João Pinto, o volume de investimento versus a importância que poderá ter em sede de mobilidade, quer das pessoas, quer dos recursos tanto minerais, sobretudo a grande maioria da intenção é versada no sentido de se transportar um mineral de extrema importância que é o cobalto da República Democrática do Congo via corredor do Lobito. Paralelamente a isso, há outros segmentos que poderão beneficiar do corredor do Lobito. Vamos aguardar, João Pinto, que efetivamente tudo que está a ser desenhado agora se materializa, tanto a breve trecho, por formas que, por um lado, tanto catapultar maior número de jovens no âmbito da empregabilidade, por outro lado, para potenciar a economia nacional. Tanto como primeiras notas, eu fico por aqui, João Pinto. Zâmbia, cujo ramal vai sendo feito. Para o Congo, o Ministro dos Transportes da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, falou da questão de um ramal, principalmente para ligar até Lubumbashi, não chegar só até. E, portanto, ouvimos vários intervenientes a falarem do escoamento de produtos, da criação de campos para a produção. Miguel Ambrósio, o que lhe parece? Sem dúvida, João Pinto. Nós tivemos na semana que está a terminar no país um momento alto, momentos de grande visibilidade internacional para o nosso país, com o lançamento do mecanismo de coordenação das atividades do corredor de Lobito. Foi, sem dúvida, um momento importante que coloca Angola como um país importante na economia, uma vez que é um país produtor de matérias-primas internacionais, portanto, para a economia mundial, e isto é muito bom. Portanto, este encontro foi presidido pelo Sr. Presidente da República e contou com a presença de muitos membros do Governo, do seu gabinete, nomeadamente o Ministro do Estado e Chefe da Casa Civil, o Sr. Presidente da República,
o Sr. Ministro e Diretor do Gabinete do Sr. Presidente, entre outras individualidades, sem desprimor as outros. E estiveram também aqui em Angola, a nível internacional, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o Sr. Jean-Pierre Bemba, que é um político congolês bastante conhecido, e, portanto, tivemos também o Ministro das Finanças da Zâmbia. É evidente, como não podia deixar de ser, estiveram também aqui dignos representantes do Banco Mundial, do Banco Africano do Desenvolvimento e outras entidades. Portanto, isto configurou o facto de que Angola é um país que está a jogar um papel muito importante no desenvolvimento do corredor do Lobito. E é bom que isso aconteça, na medida que o nosso país tem inúmeras possibilidades para tal, e creio que estamos a bom porto e encorajamos as autoridades angolanas a seguirem neste sentido. Fernando Bambi, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, caros colegas do painel, e um bom dia especial aos telespectadores da televisão pública de Angola. Pois bem, então temos aqui este investimento e por aquilo que se vê, inicialmente era este impacto regional que conectar a África Central aos mercados globais com a promoção do comércio intra-africano e a segurança alimentar. O que se viu é, de facto, a grande preocupação. O que é que se vai fazer, em termos produtivos, ao longo do corredor, para além da ligação entre os três países, que é a parte original do assunto? Pois bem, João, na verdade, esse encontro foi um encontro de suma importância, na medida em que ele visou, acima de tudo, proceder o alinhamento com as mais variadas partes interessadas, não é? Estamos a nos referir dos três países africanos e também dos parceiros multilaterais e bilaterais. É verdade que o corredor do Lobito tem sido, de um tempo a essa parte, um objeto de profundas análises nesse painel de debate. Inclusive, na semana passada também já falamos sobre ele, e claro que perdão, esse encontro que foi conduzido pelo Presidente da República visou essencialmente tirar algumas dúvidas que nós tínhamos exatamente no debate passado, ao procurar assegurar exatamente o alinhamento estratégico entre todos os entes envolvidos. Entretanto, consideramos que este papel que Angola desempenha e fundamentalmente o corredor do Lobito é um elemento muito importante para a materialização daquilo que desde muito temos vindo a nos debater, que tem que ver com a integração econômica regional. E claro que a concretizar-se exatamente é um passo muito importante nessa direção, uma vez que estarão conectados três países africanos com objetivos distintos, mas que todos concorrem para propiciar o desenvolvimento, não é, dos seus países. E claro, também aqui a presença das entidades financiadoras, que também detêm, não é, os seus objetivos estratégicos, mas aqui fundamentalmente, como nós temos estado a debater, a necessidade de assegurar-se que o corredor do Lobito seja um importante instrumento para a promoção do desenvolvimento local, que acima de tudo sejam as próprias nações africanas a encontrarem o benefício principal desse importante ativo. E claro que Angola tem estado muito bem nesse aspecto, fundamentalmente ao procurar parceiros credíveis para financiar esse projeto, e queremos acreditar que, de facto, essa reunião que foi conduzida pelo Presidente da República e que contou com os mais variados parceiros, tenha exatamente conseguido delinear aquilo que devem ser os próximos passos para que, de facto, esse corredor do Lobito seja, de forma efetiva, um catalisador para o desenvolvimento. É claro que naquilo que foi o discurso de Sua Excelência Presidente da República, de facto, notamos a chamada de atenção, sobretudo para a necessidade da reabilitação
das infraestruturas da parte do governo da República Democrática do Congo, mas também do governo da República da Zâmbia, onde de facto há necessidade de partir do princípio, não é, para a construção de raiz, não é, as infraestruturas que de facto nunca tinham existido. Portanto, queremos esperar que de facto esta reunião exatamente tenha sido um tônico para que nos próximos tempos tenhamos mais celeridade e mais envolvimento por parte de todos os entes, de tal forma que a médio prazo possamos ter o corredor do Lobito, não é, a ser exatamente este fator para o desenvolvimento das nações africanas. Domingos das Neves, para além de todo o interesse do Ocidente, acha que já se começa a pensar como centro de desenvolvimento do homem nesta fase, quando se fala de vias para escoar, portanto, porque ouvimos falar de um processo integrado com estradas principais, estradas secundárias, para que todos o possam beneficiar? Sim, bom, eu acho que, sem sombra de dúvidas, que temos, em primeiro lugar, um dos maiores impulsionadores de um projeto, digamos assim, africano, que envolve mais de um país, portanto, Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia, inicialmente. E este impulsionador é o presidente Lourenço, presidente de Angola. E eu acho que essa vai ser uma das suas marcas, enquanto presidente da República, no mandato que foram conferidos pelo povo. E no seu discurso eu notei uma palavra que, pela segunda vez, ele utilizou a primeira vez, a memória não me atrai, quando da conferência Europa-África, e agora volta à tônica na mesma palavra, que é a prosperidade. De facto, eu acho que esses projetos são em vão se não visam a prosperidade das pessoas, dos povos, no caso. E tendo essa tônica, esse acento na tônica dominante do projeto, creio que a prosperidade não são das coisas, são das pessoas, são para as pessoas. Daí que começa a se notar que o fim último deste projeto, pelo menos se tenta adivinhar na concepção de um dos maiores impulsionadores, que é o presidente Lourenço, é exatamente garantir que a realização das pessoas que estão em torno a esta zona do corredor do Lobito. É claro que o corredor do Lobito inicialmente foi desenhado para facilitar a transportação de minerais, mas começa-se a ver que, para além disso, pode-se fazer muito mais coisas. E eu acho que é isto. E esses são daqueles projetos, claro, que penso que não será a nossa geração a ver concretamente os frutos, mas é preciso começar. E os passos são muito lentos, mas seguros. Têm de ser lentos, mas seguros, porque às vezes a pressa é inimiga da perfeição. E é preciso fazer as coisas, de facto, com certa segurança, com certa consciência de dever, de que as coisas têm de ser bem feitas. Eu acho que esses são os passos. Essa é mais uma reunião em que o Sr. Presidente agrega junto de si os representantes de países e de organizações internacionais, exatamente para, mais uma vez, discutirem aquilo que será a lógica do projeto, né? O desenvolvimento do projeto e dos projetos circunstantes em ele. Digamos, penso que nos últimos 20 anos não se conhecem, eu não sou economista como o doutor, mas eu acho que nos últimos 20 anos não se conhecem projetos de envolvimento de países africanos juntos dessa dimensão. Quero esperar que desta vez este seja o projeto inicial. Aliás, o presidente João Lourenço, mesmo durante o seu mandato na União Africana,
das tônicas dominantes do seu discurso, das suas intenções, é o desenvolvimento da indústria africana, né? Eu acho que faz todo sentido porque nós temos estado a clamar pelo desenvolvimento da África, mas o desenvolvimento da África não se faz com discurso, tem que se fazer com projetos concretos de industrialização, porque a industrialização envolve pessoas, envolve cenários, e quando envolve pessoas, significa dizer que há uma partilha de recursos, e quando há partilha de recursos, há uma distribuição da riqueza, que seria o fim último. Então, é uma maneira de fecharmos aquela etapa de vivermos das ajudas, né? Constantemente das ajudas, e termos a responsabilidade de nós próprios começarmos a criar projetos que desenvolvam os nossos países e optar na industrialização do país, porque a industrialização é algo muito concreto, foge os discursos, não são discursos, são resultados que têm que se ver concretamente no campo. Então eu acho que penso que é uma tônica acertada, espero que a África possa ter consciência disso cada vez mais, né? Na necessidade de industrializar os nossos países como um mecanismo de desenvolvimento dos próprios países e, portanto, da garantia de bem-estar das suas populações. Estamos a falar de um mercado muito grande, estamos a falar de só o Congo. Tem mais de 100 milhões de habitantes, Angola vai crescendo 3% da sua população demográfica ao ano, e a Zâmbia também, com todo o percurso histórico, vai envolver, o que de alguma forma pode facilitar também a circulação das próprias pessoas, né? Se de facto não forem só olhar para os materiais, mas também em que no futuro possa haver viagens por comboio, né? Portanto, para os 3 países. O Miguel estava a pedir a palavra. Já foi citado como economista. Pois, João Pinto, é assim, quando um governante, um dirigente africano focaliza-se por um projeto que tem benefícios alegados, nós devemos dar ênfase a este governante. O Sr. Presidente João Lourenço tem, de facto, como disseram os meus colegas do painel, tem estado a exercer um papel de extrema importância. No seu discurso, ele enfatizou situações que podem caracterizar-se como diretrizes que poderão ser seguidas para que este projeto vá avante. E aqui quero referir-me ao facto da necessidade que o João Pinto acabou de fazer referência, de criação de nós rodoviários para ligar o caminho de ferro de Lubito. Portanto, é fundamental que com este mecanismo que foi criado agora, que os diferentes ministérios, refiro-me os gabinetes de estudos e planeamento do Ministério dos Transportes, do Ministério da Construção, do Ministério do Comércio, enquanto o nosso Presidente está à frente desse projeto, eles também deveriam seguir a dinâmica do Sr. Presidente, como criando fatores para aproximar responsáveis destes todos os países, tanto no caso os 3, como Angola, da Zâmbia e do Congo, para trabalharem no sentido de criarem mecanismos que facilitem a circulação mercantil entre esses dois países. Ora, se nós... Os 3, no caso. Pois, 3 países. Refiro-me a Angola e os outros 2 países. Exatamente. Porque a situação em torno da circulação do caminho de ferro é péssima. E estou a falar na primeira pessoa, por experiência. Neste momento, não existe uma ligação terrestre que permita a circulação entre Luau e Lubumbashi, Luau, Kolwezi e Lubumbashi. Não há estrada nenhuma. Só para termos uma noção, porque é importante que possamos dizer isto, um frete de Luanda ao Kolwezi, passando por Mochico, por Luau, fica em torno de $7.000. E o frete de Luanda, portanto, de Kinshasa, Luanda, passando pela Namíbia, em torno pela Zâmbia, são $20.000.
É insustentável uma Porque a economia. estrada é melhor saindo de Kinshasa passando para Pois, Namíbia. não há estrada no Congo, não há estradas no Congo. Então, por isso que eu dizia há bocado, os gabinetes de estudos desses ministérios devem seguir o dinamismo do Sr. Presidente. Eu receio que essas diretrizes do Sr. Presidente não possam ser cumpridas porque não vejo, digamos que, aquela acutilância que deveria ser dada para que esses projetos fossem concretizados. Mas teve lá o ministro do Planeamento, Vítor Guilherme, não é? João Pinto, só para rebater um bocadinho aquilo que o doutor Miguel acabou de dizer. Por favor. Por isso é que o Estado criou essa sociedade para cuidar dos projetos. Nós ainda não estamos na fase da interação entre os órgãos auxiliares do Presidente da República. Nós estamos na fase de negociação e na fase de negociação o projeto para até ao Presidente. Por isso criou-se essa sociedade. Agora, com base na implementação da sociedade, aí sim começará tanto a haver o intercâmbio e todo acordo que deve haver esse intercâmbio entre os departamentos ministeriais desses 3 países. Né? Era só para dar essa nota. Há todo o interesse, sim, do governo angolano. E, aliás, o Presidente da República é o titular do Poder Executivo. Quer significar que tudo aquilo que o Presidente faz em nome do Executivo e em nome do Estado angolano. A todo instante haverá, sim, esse intercâmbio entre os departamentos ministeriais. Era só essa nota. Pois, mas o tempo hoje, eu agradeço a sua observação, mas como devo calcular o tempo hoje, este projeto já vem sendo discutido, já faz algum tempo, e no que toca à questão da transportação do minério, este projeto está em andamento. Está em andamento. Sim, é um bocado aquilo que o Dr. Domingo dizia. O projeto do Corredor do Lubito não é um projeto que vai lograr frutos daqui a 5, 10 anos. Isso é um projeto a longo prazo. Agora, a questão que se coloca é como estão asseguradas tanto as notas ao nível dos contratos. Essa é que deve ser a grande preocupação, porque senão poderá afetar as futuras gerações. Daí que entendo que o Estado angolano, se bem que ainda não é o momento oportuno, mas no momento oportuno o Estado deve também levar a público quais são as notas relevantes em sede do contrato, sob pena de comprometermos as próximas gerações. Essa é uma questão. A outra questão tem que ver com tanto pouco investimento no homem, porque começou-se a falar sobre o projeto do Corredor do Lubito, mas ainda não vimos tanto o setor da formação a ser movimentado. Devia, por essa altura, tanto ter já um leque de jovens a serem formados para dar vazão ao projeto do Corredor do Lubito. Sem desprimor aquilo que o Dr. Miguel disse, mas era mesmo só um aporte a todo o interesse e, aliás, o Estado angolano já montou comissões que poderão cuidar depois, tanto do Presidente terminar a sua missão no projeto em concreto, enquanto mais alto mandatário da nação. Claro está que os departamentos ministeriais aqui ou ali vão tanto alinhar as pontas que encontram-se soltas. Né? Bom, eu agradeço o teu ponto de vista, mas entendo que Angola devemos ser proativos. Devemos antecipar os factos. A União Europeia, os Estados Unidos já estão em pleno funcionamento, já estão a explorar. E nós ainda estamos a falar em projeções, estamos a falar em construção de estradas. Nesta reunião de mecanismo de cooperação, o senhor vice-primeiro-ministro Jean-Pierre Bemba, ele falou de que a próxima reunião podia ser realizada em Kinshasa. A ideia que eu tenho é que não deveria ser em Kinshasa, deveria ser em Kolwezi. Porquê? Para que as pessoas tenham contato com a realidade daquilo que estão a dizer. Uma coisa é estarmos reunidos aqui em Luanda, aqui na televisão, ou num hotel intercontinental, com todo o conforto que é devido nesses lugares, e outra coisa é irmos lá no local, tratamos as coisas do local para que
Os governantes que têm poder de tomar decisões tomam contato real da realidade endógena desses locais, porque não é fácil, que não existe rigorosamente nada para que esta interligação sobre a economia do caminho de ferro possa existir. Eu refiro-me nesse aspecto porque Sua Excelência o Sr. Presidente da República tem sido bastante incansável em fazer referência para que o caminho de ferro beneficie a economia desses 3 países, mas no terreno não existem condições para que isso se efetive. Então é preciso sermos proativos. Os departamentos aos quais eu referi-me, aliás, eu tenho dito que os ministérios têm 3 grandes departamentos de assessoria. O Departamento dos Recursos Humanos, o Gabinete de Estudos e Planeamento e o Gabinete Jurídico. Esses 3 departamentos são fulcrais para que o funcionamento dos ministérios esteja em condições. Portanto, é fundamental que haja uma visita ao Luau ou Coloese para que as pessoas tenham uma noção real daquilo que é preciso fazer. Porque é uma diferença muito grande, João Pinto. Falámos aqui com este conforto todo e o lugar para ir. E até para já tem algumas imagens, não sei se a realização vai passar, de alguns acontecimentos que tiveram lugar na região entre a fronteira do Luau e Coloese, que são questões totalmente deploráveis para um homem de negócios. Fernando Bambi, este é um aspecto importante, né? A inserção da pessoa e o negócio. Aqui foram avançados números, 7 mil, 20 mil dólares norte-americanos. Isto é que interessa. Portanto, o Domingos das Neves utilizou a palavra do Presidente, a prosperidade. Todo esse trabalho não é apenas para contentar quem está a investir, que é levar os minerais críticos. É preciso que essa população, e conforme foi dito, que está nesse corredor, consiga de alguma forma beneficiar e criar riqueza. Acha que é isso que pode acontecer, mesmo que os passos sejam lentos e seguros? Sim, João, é fundamental que os passos sejam seguros, não é? Se são lentos, mas desde que sejam seguros, é importante. Agora, não podemos também dar passos muito altos ou muito compridos e tendo em conta que aquilo que é o essencial não está a ser levado a cabo. Então, mas a vida das pessoas é urgente, não é? Sim, a dinâmica da vida. Pois, a dinâmica da vida é tão urgente assim, estamos plenamente de acordo, mas precisamos perceber que alguns projetos não dão frutos, não dão os seus resultados a curto prazo. Não é? Disse muito bem o Dr. Domingos das Neves que os frutos desse projeto provavelmente possam ser sentidos nas próximas gerações. Agora, claro que nós não precisamos ter receio de garantir condições para as próximas gerações, não é? Porque, aliás, o futuro é construído naquilo que decidimos hoje. Claro que as atuais gerações têm as suas necessidades, as suas demandas, mas é importante também perceber que as próximas gerações terão de ser salvaguardadas no âmbito daquilo que são as potencialidades que exatamente o país apresenta. Se não vejamos, atualmente nós temos estado a beneficiar fundamentalmente dos recursos petrolíferos. Como sabe, são recursos não renováveis. Claro, nós já estamos a beneficiar e provavelmente as próximas gerações, não é, poderão não viver do petróleo. Então, se essas próximas gerações correm o risco... Desculpa, não é taxativo que nós estamos a beneficiar do fruto do petróleo. Isso não é taxativo, né? O petróleo depois vai ver o que vai. Sim, porque senão não teríamos o número desenfreado de cidadãos a viverem na pobreza extrema, se estivéssemos a viver fruto do petróleo. Eu não estou a viver fruto do petróleo. Está bem, eu entendo a narrativa do Dr. Cabaça, mas quando eu faço essa reflexão, é atendendo àquilo que constitui a base do orçamento geral do Estado angolano. Sim, então é mais fácil dizer que a nossa base orçamental
provém do petróleo. Agora, Sim. dizer que nós estamos a viver fruto do petróleo, isso não é verdade. Peço desculpa. Doutor Carlos Cabaça, Peço desculpa, isso não é verdade. está bem, mas com todo o respeito que eu tenho para o meu colega, então se a base do orçamento geral são os recursos petrolíferos, claro que não se pode ignorar que exatamente nós estejamos a ser beneficiados porque... Não é verdade. Tá bem? Não é verdade. Uma coisa é o petróleo enquanto produto copo-luxo, que enriquece o nosso orçamento geral do Estado. Outra coisa é a distribuição equitativa dos recursos provenientes do petróleo. Tá bem. Não há distribuição equitativa. Agora, dizer que nós estamos a nos beneficiar do petróleo, com todo o respeito que eu tenho merecido, também não é verdade, né? Porque senão não teríamos o número desenfreado de crianças fora sob o sistema de ensino. Aliás, sou doutor e professor, e não teríamos também cerca de 13 milhões de angolanos a viver na pobreza extrema. E muito menos pessoas a comerem com recurso ao contentor do lixo. Não teríamos isso. A questão da distribuição é uma outra narrativa. Ok, mas se olharmos para aquilo que realmente têm sido as infraestruturas a serem edificadas, claro que os recursos não vêm de outros setores, senão do setor dos petróleos. Direta ou indiretamente, nós temos benefício, ok, dos recursos petrolíferos. Agora, se é da forma mais adequada, claro que isso sim, estou plenamente de acordo que os resultados da exploração petrolífera não têm sido distribuídos de forma equitativa, mas entendo... Vamos só avançar, não vamos ficar aqui nesse petróleo. Não, só um bocadinho. Não, mas nós estamos a falar do corredor do Lubito. Tudo bem, mas vamos deixar que termine e depois... Muito bem, então vamos deixar que termine essa parte, depois o Dr. Cabaça, até a palavra. Está bem, obrigado. Tá bem. Por favor. Ia dizendo, estamos a viver do recurso petróleo e as futuras gerações... Sim, as futuras gerações elas devem sobreviver de outras projeções, de outros projetos, como o caso do corredor do Lubito, que de facto poderá contribuir para dar essa sustentabilidade e a prosperidade às próximas gerações, pensando sempre na possibilidade de que não nos podemos acomodar com os recursos renováveis, mas sim criarmos condições de sustentabilidade, não é? Ter uma economia diversificada que possa exatamente funcionar sem depender exclusivamente de um recurso estratégico. Pois, eu rebatia o que o Dr. Bambi disse, mas o Dr. Bambi já corrigiu, ficou ultrapassado. Domingos das Neves, temos aqui uma grande oportunidade de haver essa interação, não só do transporte de mercadorias e de pessoas, mas sobretudo também de se encontrar uma maneira de trabalho. Equipas da Zâmbia, da Angola e da RDC trabalharem em conjunto para, portanto, perceber-se o que é que se pode fazer a nível regional. Pois, eu acho que uma das condicionantes aqui é muito grande, pelo menos na parte angolana, não conheço a parte zambiana nem a congolesa, mas a parte angolana temos muitos problemas de debilidade de comunicação a nível das línguas. Estamos a falar 3 línguas diferentes, não é? O francês, o inglês e o português. E só isso pode ser um grande obstáculo para a comunicação e, portanto, para a intuição do projeto. E, às vezes, nem sempre os tradutores conseguem exprimir aquilo que é o nosso sentimento. Os outros dizem tradutor, traditor. Domingos das Neves, sei que, por exemplo, é muito complicado. Às vezes as pessoas pensam que ela por ela dá no mesmo sentido. Mas o português para o francês até uma vírgula eles discutem. Pois não, é para dizer, a questão linguística é essencial para poder ter uma interação com pessoas que têm uma maneira de pensar e de falar diferente. Né? Porque às vezes isso, infelizmente, penso que nós, durante o tempo todo, nesses 50 anos, investimos muito pouco nas pessoas nisso. Os nossos governantes, sobretudo, falam mal as línguas estrangeiras, não são todos, claro, com exceções. Os nossos técnicos, os altos técnicos dos gabinetes ministeriais falam mal ou desconhecem as línguas estrangeiras e também por uma razão muito simples, né? Quer dizer, a nossa base de estudos aqui é muito fraca a nível de investimento linguísticos. É preciso começar a
incrementar. Do Domingos das Neves, nós estamos rodeados por países anglófonos e dois países Maior que sim, Por exemplo, mas a nossa base era ir buscar na antiga colónia as bases de estudo. As pessoas não estavam preocupadas em ir Pois, para... mas olha, vê o exemplo, por exemplo, um exemplo banal se calhar, mas a nível Moçambique, nesses termos, está muito bem servido. Você encontra a maior parte dos intelectuais moçambicanos falarem inglês naturalmente. Muito comum, é. Portanto, era essa... E o colonizador é o mesmo, né? Portanto, É isso que está a dizer, a estratégia também, né? Pois, é isso que está a dizer. Nós precisamos... Este é um dos eixos que nós temos que incrementar para fortalecer as pessoas que depois têm os poderes de decisão e de interação a nível internacional. Eu estava a dizer, e comungo bem daquilo que o Dr. Miguel teve a dizer há pouco tempo, quer dizer, e às vezes também os impedimentos é exatamente isso. As pessoas não vão àqueles lugares porque não percebem a língua, não conseguem interagir, então por vergonha ou por retraem-se. Mas é necessário ir naqueles lugares para poder, como disse bem o Dr. Miguel, para poder constatarem logo, porque há projetos feitos que as pessoas desconhecem totalmente o local onde estão a implementar, onde vai se implementar o projeto. E isso, a maior parte dos na concessão e o desconhecimento dos projetos é o desconhecimento do lugar. Então eu acho que essa é uma necessidade premente que tem de ser, que os nossos governantes e todas as estruturas envolventes, todos os países envolventes, temos que fazer esse esforço a mais, que é de facto de visitar, conhecer os lugares, para que se tenha, sobretudo aquelas pessoas que decidem, tenham depois maior capacidade e maior propriedade também de defender os próprios interesses nos lugares onde estamos a dizer que esses projetos serão implementados. Né? Ok, vamos fechar este tema com... Pois, eu quase, em parte, o doutor das Neves ultrapassou, mas ainda assim eu queria aduzir alguns elementos relativamente ao conhecimento endógeno da matéria sobre a qual estamos a tratar. É fundamental que este conhecimento ocorra, porque muitos dos nossos governantes, provavelmente, quando chegarem no terreno, nem sequer vai-lhes apetecer ficar lá 5 minutos. Que é um lugar tão inóspito, que é realmente um fosso grande entre aquilo que se discute e o lugar onde se vai. Portanto, é fundamental que o Estado angolano, e eu refiro-me aos departamentos técnicos dos ministérios, façam urgentemente, apesar do Dr. Cabaça não estar de acordo comigo, mas eu insisto que, sendo o Presidente Lourenço o principal precursor desta medida, os seus ministérios devem seguir a dinâmica do chefe. Devem seguir a dinâmica do chefe. Ir ao encontro a Zâmbia, ao Congo. Não vamos fechar esse assunto. Só mesmo sem querer ser advogado do governo, que eu não sou, mas é preciso sermos um bocadinho justos. Não se vai fazer um projeto como é o Corredor do Lobito sem os departamentos ministeriais trabalharem no terreno. Claro que já trabalharam. Eu já vi comissões lideradas pelo Ministro dos Transportes, pelo Dr. Ricardo de Abreu, esteve o Ministro da Indústria e Comércio, mais um outro ministério, tanto a fazerem a prospecção antes tanto da implementação do projeto do Corredor do Lobito. Inclusive também o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o General Furtado, né? Era só para dar essa nota. Eu já vi eu peço desculpas, eu vou pedir desculpas porque temos que avançar. É mesmo para concluir. Eu estava a referir-me, o doutor roubou o meu minuto, pelo seguinte, é fundamental que esses departamentos vão para lá para estudarem, no sentido de criarem condições para se instalar estruturas comerciais, digamos que colocar energia naqueles lugares. Exatamente o que foi dito neste encontro, que é preciso haver um engajamento completo. Então, construir das vias que vão fazer. Infraestruturas condignas não é aquilo que temos estado a ver sem caracterização nenhuma, para que haja naquela região da fronteira do Luau uma vila, uma cidade, e preferencialmente esteja do lado de Angola, não é? João Brás, Luau é uma vila bonita.
Pois, eu sei disso. Já lá estive, Luau é uma vila e que seja falta de desenvolver. infraestruturas em condições para que possa atrair quer os zambianos e os congoleses virem fazer o consumo no nosso país para que nós possamos tirar rendimento daquela área mineira que, do ponto de vista económico, é bastante importante. E a interligação tem exatamente a ver com a Cimeira Mundial de Governos, onde esteve o Presidente da República, uma cimeira que é prestigiada porque reúne mais de 35 chefes de Estado, Carlos Cabaça, e de Governo, e está, sobretudo, empenhada numa estratégia de fortalecimento da diplomacia económica e de promoção da África como um destino prioritário para o investimento global, em consonância com as orientações estratégicas da própria União Africana. E nós ouvimos mais uma vez o Presidente João Lourenço a falar que a África pode muito bem desenvolver-se com todos os recursos que tem, sem ter que pedir esmola. Sim. Trocando em miúdos. Naquilo que o Presidente disse, eu estou de acordo. Mas a realidade prática, a verdade é que os nossos líderes têm estado a investir pouco para que a África deixe de ser um continente dependente. Mas são os líderes que investem pouco ou são os interesses internacionais que não deixam os líderes africanos investir nos seus próprios países? Não, os líderes é que investem pouco, porque os Estados são soberanos. Todos os Estados são soberanos. É preciso que nós percebamos que a África é o continente com mais riquezas a nível do mundo, quer do ponto de vista da riqueza humana, quer do ponto de vista da riqueza natural. Mas, infelizmente, tanto os modos viventes é o pior continente também a nível do mundo. Portanto, os nossos líderes têm de perceber, e aqui usando a expressão do Dr. Calueto, Salvador Calueto, tanto o egoísmo tem de baixar um bocadinho para, tanto, a elevação estadual, porque senão nós não teremos a África desenvolvida. E qual é o refúgio da grande maioria dos líderes africanos? É sempre interferência de outras potências. Não é verdade. Nós temos tudo e mais alguma coisa, João Pinto, para que tanto os africanos vivam bem. Não podemos permitir que os africanos tenham de sair constantemente da África para serem empregados de limpeza. Muitos deles licenciados, mestres, mas vão para Portugal, por exemplo, aqui pertinho, seja angolano, seja pessoal aqui afeta o Congo, para trabalhar em restaurantes, quando deviam estar aqui, tanto aplicar a cientificidade, aplicar a ciência que aprenderam. No fundo, quem é que não deixa eles fazer isso? São os líderes, claro. Não há condições ao nível de quase todos os países da África. Repara que os nossos líderes até ficam felizes porque têm uma casa em Portugal, têm uma casa em Espanha. Isso é a alegria, é a felicidade. Mas nunca ficam felizes, por exemplo, se têm uma casa no Kwanza Norte. Vive em Luanda, tem uma casa em Malange, tem uma casa no Kwanza Norte. É tudo em sentido contrário. O que estamos aqui a dizer, eu não sou contra as pessoas, mas sou contra os atos que elas praticam. Essa cimeira mundial de governo em nada dignificam o crescimento da economia versus o bem-estar das populações se não têm resultados tangíveis. Já houveram inúmeras cimeras, mas a África continua cada vez mais a se degradar. O que estamos aqui a dizer e a apelar aos nossos líderes que se invista mais para a África. Não vale a pena tirarem os dinheiros da África e investir em outros continentes, porque quando perdem a vida, tanto o terreno para serem sepultados está reservado aqui ao nível da África. Não é? Domingos das Neves, enquanto isso, os líderes que lá estiveram, Espanha, Itália, etc., vão falando numa maior abertura de imigrantes, o que quer dizer que a África pode perder os seus jovens, não é? Mas também foi aproveitado para lançar a Cimeira Global de Investimento Africano. Essa Cimeira Global vai contar com quem? Com mais dinheiro que vem de fora ou com dinheiro da África? O que é que acha? A África não tem dinheiro. Como não? Tem recursos, mas não tem dinheiro. Infelizmente. Se tivéssemos dinheiro, não estaríamos a fazer... Não tem o print. Portanto, é preciso separar essas duas coisas. Nós temos grandes potencialidades, é verdade, mas nós não conseguimos fazer dinheiro. E o pouco dinheiro que se consegue fazer, nós o canalizamos ainda mais para o estrangeiro. Quer dizer, as grandes reservas financeiras de Angola estão no estrangeiro. Então, quer dizer, isso é inconcebível. Né? Nós nunca vamos poder
E como Angola, muitos outros países. É mais seguro estar lá, outros piores. Pois, esse é o problema. A segurança do que é nosso, nós é que temos que criar. Se nós, na nossa própria casa, não temos garantia de segurança, se na minha casa não tenho garantia de segurança, não vai ser na casa de João Pinto onde eu vou encontrar segurança. Uma pergunta da Algibeira, doutor. Quando é que nasceu esse conceito em que as reservas têm que ser postas em países estrangeiros? Isso é um feito da colonização. Da colonização, né? ok. E não só o seguidismo também, nós estamos a fazer e outros vão seguindo. A colonização veio com isto e a chamada nova colonização, né? Isto é que está a resultar pior que a colonização, que nós vemos realmente a pilhagem que os próprios africanos fazem aos seus recursos financeiros para países que não têm nada a ver. O doutor Miguel trouxe isso aqui, que foi a questão de todos para o interior, né? Na altura em que na colonização começou-se a fazer a economia, portanto, em sentido inverso está-se a fazer todos para o exterior. Pois não, nós vemos. Acho que eles entenderam todos para o interior, mas o Ministério do Interior. Depois nós vemos, né? Nota-se isso, nota-se de facto que depois de 50 anos, é verdade, houve a guerra pelo meio, sim. Mas em 50 anos nós não fomos capazes de fazer, ou melhor, em 20 Até anos. evitar mesmo a própria guerra. Até evitar a própria guerra. Primeiro, evitar a própria guerra. Segundo, construir concretamente estruturas, não só humanas, mas também infraestruturas, como as que os nossos países colonizadores deixaram. Isso é uma vergonha, uma pouca vergonha da nossa parte. Nós passamos a vida em 50 anos a fazer discursos, 50, 60 anos só com discursos, bons discursos, né? Mas só o discurso, como estava a dizer àquela hora, não... Discursos e música. Discurso e música não resolvem os problemas. Então eu acho que, imagina, João, nós estamos agora a refletir sobre a questão da governação. Os outros estão a falar, a discussão deles é sobre a boa governação, good governance, né? Quer dizer, já nós estamos a um passo atrás daquilo que os outros... Então, eu acho que nós precisamos, mas é sempre bom já estarmos nestas conferências, mas eu acho que também aqui a nível interno temos que começar a intensificar ainda mais os propósitos da própria governação, né? Que não é colocar em causa, em discussão, mas nós temos que discutir os propósitos para garantir uma melhoria da própria prestação de quem governa, né? Porque quem governa tem que se sentir pressionado, num bom sentido possível, a fazer bem as coisas de acordo com a delegação de poderes que recebeu durante o tempo determinado que tem para a sua governação no país ou na esfera em que está indicado. E isso, no meu ponto de vista, faz-se muito pouco aqui em Angola, em África, de uma maneira geral. Eu acho que exatamente porque a lógica do poder é diferenciada, quer dizer, as pessoas têm a assunção da governação como uma lógica do poder, não tanto delegado, mas como conquistado, né? E as conquistas, às vezes, a gente diz, não, eu conquistei isso é para mim. Outra coisa é reconhecer que o poder me foi delegado para um tempo determinado e vou ser julgado de acordo com aquilo, o tanto bem que eu fizer ou o tanto mal que eu fizer. Então, tendo isso na mente, isso de facto é o que diferencia a governação da África de uma maneira geral com a governação, vamos supor, europeia, na Europa continental. Porque as pessoas depois são... o critério do juízo no fim do mandato existe. Ok. Bambi, estas cimeiras, e Angola vai acolher a Cimeira Global de Investimento em África, né, já foi anunciado, mas é sobretudo para falar de soluções inovadoras para os grandes desafios globais e do futuro da governação. Pois bem, João, na verdade o desafio da Cimeira... E foi nas Arábias a Cimeira, hein? Foi no Dubai. Pois bem, eu por acaso eu estive a acompanhar a fala do Dr. Domingos das Neves e por acaso eu corroboro com ela, na medida em que as cimeiras, enquanto plataformas para a discussão
de soluções globais que visam a melhoria da situação nos mais variados países, é sempre benéfica. Mas o que nos inquieta é que essas cimeras não têm um caráter recomendatório ou vinculatório que obriga exatamente esses Estados, não é, a materializarem ou assumirem na prática as discussões ocorridas nesses fóruns. Ficamos na sensação de que vamos para as cimeras, fizemos bons discursos, mas depois, quando se sai das cimeras, não há o seguimento, não é, daquilo que os Estados... Fala da aplicabilidade do... Obviamente, a aplicabilidade é praticamente nula. E, sobretudo, os Estados africanos têm tirado pouco proveito dessas cimeras. Obviamente que a questão da governança ou da boa governança é obviamente uma matéria que interessa a todos, mas basta olharmos qual é o quadro que de facto se encontra o continente africano. Não é? É o continente com inúmeros problemas e que, por conta da má governação, temos frequentemente as mudanças inconstitucionais, porque uns pretendem perpetuar-se ou pretendem subjugar o próprio povo que eles... Então temos aqui... Denis Sassou Nguesso vai candidatar-se outra vez. Pronto. Quer dizer, são exatamente essas situações que, de facto, fazem com que nós não acreditamos tanto nessas cimeras, porque é verdade que o próprio ser humano tem limitações, não é? De capacidades. Não é possível que alguém que se procure eternizar-se no poder, mesmo às vezes não tendo mais soluções inovadoras para o seu povo. Ainda que estivesse, estamos em períodos em que a democracia é a palavra de ordem. Mas acha que essas cimeras constituem um puxão de orelhas aos líderes de países onde há algumas dúvidas na sua governação? Ou vão ouvir as experiências africanas? Eu não creio, João, não creio que constitui um puxão de orelhas. Se tem sido um puxão de orelhas, talvez que esse puxão de orelhas não tenha trazido dor a essas orelhas, porque as práticas continuam a ser as mesmas, não é? Vamos para lá, assumimos, falamos, apresentamos discursos bons, mas quando voltamos aos nossos países, as práticas são aquelas que nós conhecemos. Claro que quando as outras nações já estão a debater questões de outro nível, como dizia o Dr. Domingos das Neves, nós continuamos ainda a tratar de assuntos tão básicos. Então, quando é que nós vamos tratar os assuntos realmente de desenvolvimento? Quando é que nós vamos tratar de soluções inovadoras? Quando os outros Estados estão muito mais avançados, apresentando soluções para vender aos outros Estados? Quando é que nós, os Estados africanos, vamos vender soluções inovadoras ao Ocidente, para que deixamos de depender, não é, do Ocidente para importar produtos? Então, acho que as cimeras, obviamente, são sempre boas plataformas de discussão, mas, quer dizer, meu entender, tem sido mais espaço para ir gastar dinheiro do que para trazer soluções que concorram exatamente para que os Estados africanos mudem, não é, as suas práticas em termos de governabilidade e, sobretudo, não é, criem condições para que as suas principais forças produtivas, não é, se mantenham no continente africano e não vão para produzir, não é, para outras realidades e para outras economias, beneficiando esses Estados e fragilizando os próprios Estados africanos. Ok. Dr. Miguel,
a intenção e por aquilo que se vê do presidente da União Africana, presidente de Angola, ao trazer agora a Cimeira Global de Investimento em África, já teve aqui a Cimeira Estados Unidos-África, já teve a Cimeira Europa-África aqui em Luanda, é de alguma forma deixar um recado para todo o continente, no sentido de haver de facto esta inovação, esta boa governação, para que se invista, para que não saiam os recursos como matéria-prima e começar a transformá-los cá. Oi, João Pinto. De facto, nós tivemos a Cimeira de Governação de Líderes Mundiais no Dubai, e o meu comentário vai muito ao encontro àquilo que o Sr. Fernando Bande acabou de dizer. Este tipo de cimeira já vem desde o tempo do presidente Leopoldo Sédar Senghor e Sékou Touré já faziam esse tipo de cimeira. O facto é que nós já lá vão mais de 60 anos desde que o continente africano está independente, e estas cimeiras correm o risco de serem uma rotina. Vem um círculo de presidentes, um círculo de pessoas que fazem permanentemente a mesma coisa e os resultados não são tangíveis. Por vezes fica-se com a sensação de que certos líderes fazem-nos mais como uma questão de realização pessoal, uma questão de vaidade, de demonstração. E com isso há muitos gastos no meio de tudo isso, fazem-se investimentos colossais para a criação e acolhimento dessas cimeiras e os resultados não são tangíveis para a sociedade, para as pessoas mais desfavorecidas. Portanto, entendo que essas cimeiras são importantes para fazer o intercâmbio entre os governos, aprenderem coisas, ouvirem opiniões dos outros, definirem o futuro das políticas públicas que possam desenhar para os seus respectivos países, mas os governantes angolanos e africanos, no modo geral, devem ser mais pragmáticos. Somos muito lentos, somos muito teóricos, somos muito falaciosos e não somos pragmáticos naquilo que são as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Nós precisamos de alimentos, precisamos produzir vestuário, precisamos de calçado, precisamos de nos deslocarmos no meio de transportes condigno, precisamos de estradas. Portanto, tudo isto não está sendo feito. Veja que Angola é um país que noutrora tinha uma economia baseada, animada essencialmente em agricultura, e ainda bocado estávamos a falar sobre este tema, não é voltar atrás. Hoje estamos todos na cidade, somos todos calcinhas. Até as senhoras que estavam a trabalhar no meio rural vieram para a cidade fazer o comércio, portanto não há um fio condutor, foi por isso que eu trouxe esta matéria, não há um fio condutor para que as pessoas possam seguir, a que as pessoas sejam obrigadas a fazer, portanto não há um método de procedimentos para que nós possamos, é tudo retórica. Deixa-me dizer-lhe um exemplo muito concreto, é num dos departamentos do Ministério da Agricultura, creio que é o FADA. O FADA, todos temos estado a ver, quer aqui na televisão e noutros meios, há publicidade sobre o trabalho desta instituição. É tudo panfletarismo. Não há realismo. Financiam 2, 4, 5, 6 projetos e depois fazem todo um alarido. Não é isto que nós queremos. Se estes projetos fossem concisos, se esses projetos fossem objetivos, fossem inteligentes, certamente que muitos de nós teríamos estado a pensar em regressarmos nas nossas terras de nascimento para desenvolvermos a atividade agrícola, e a agricultura seria certamente uma atividade viral, como foi no passado colonial, dos anos de 1974 para trás, foi feito. Aliás, este relatório é exemplo disso, contém muitos elementos de referência para que nós possamos... Eu aconselho os jovens que estão a assumir o poder, que estão a dirigir o país, vá, investiguem, leiam, não tenham preguiça de ler aquilo que os antepassados, que as pessoas que habitavam este país e que foram felizes, não importavam alimentos. Domingos das Neves, há aqui uma situação, essas cimeiras, e agora que se fala da questão do interesse à boa governação, países como Egito, Tunísia, África do Sul, Namíbia, nós vemos as plataformas que eles usam, são de canais deles, né? Mas nós vamos a muitos países, essencialmente anglófonos, e, portanto, mesmo o que temos em casa, tirando as televisões locais, tudo vem da Europa.
Não se tem canais africanos para nós. Nós não sabemos o que se passa no Congo, né? Porque não temos aqui nada de referência nessas nossas plataformas digitais que temos em casa. Pronto, a internet ajuda, mas enquanto meios tradicionais de comunicação não temos isso, essa integração também. Eu volto à questão da língua, né? O investimento na questão Mas com isso aprende-se, não é? Hoje, quando o Dr. Miguel estava a aconselhar a leitura, estava a passar na cabeça que hoje lê-se muito menos, doutor. O esforço de leitura vai ser cada vez menor e a língua também, a maneira de aprender é ler. Quando não se lê, cria-se uma grande dificuldade. Agora os meninos estão a começar a aprender as línguas estrangeiras mais cedo, não é? Oxalá que seja com mais intensidade e com um método bom, né? para que, de facto, se possa mudar o cenário no futuro. Mas o que eu queria dizer também, João, é que nós vemos a grande dificuldade que temos aqui na governação em África, na boa governação em África. Por exemplo, nós temos aqui o Prémio Mo Ibrahim, da Fundação Mo Ibrahim, né? Sobre a boa governação em África. Contam-se aos dedos, e até houve edições que não conseguiram encontrar a quem atribuir o prémio, exatamente pela escassez de líderes com essas, porque há lá os barômetros que qualificam, portanto não é uma coisa feita aleatoriamente. Há um índice de boa governação. Pois. E então, quer dizer, isto devia nos fazer refletir. Eu acho que essas coisas deviam ser refletidas. Espero que tenha sido uma base de reflexão nessas cimeiras, porque realmente nós precisamos sair destes aspectos teóricos para coisas mais práticas, né? Porque nós vivemos nos outros países do mundo países sem recursos absolutamente nenhum, e que vivem da própria inteligência, do próprio gênio, e investem no gênio e na inteligência das pessoas para fazer dinheiro. E nós, com recursos, não investimos nem no gênio, nem na inteligência das pessoas, antes, pelo contrário, perseguimos-las e algumas vezes até matámos-las, né? Quer dizer, exatamente para que evitem-se as sombras. Isso, enquanto perdurar essa maneira de pensar, essa maneira de ser e de estar, eu acho que nós, enquanto continente africano, vamos continuar sempre na cauda do desenvolvimento e a depender sempre das assessorias dos outros, até mesmo aquelas desnecessárias. Cabaça, vamos fechar esse tema então. Portanto, uma cimeira mundial de governos, a inovação, o que se pretende, por mais boa vontade que se tenha, quem é que vai trabalhar para mudar este quadro, pelo menos no continente africano? Nós temos de lutar, passa aqui a expressão, para que os nossos líderes mudem de postura, mudem de comportamento enquanto gestores. Porque senão, João Pinto, seremos sempre um continente dependente. É preciso não perdermos a esperança, é preciso não temermos de fazermos as nossas críticas sempre com base no respeito tanto aos nossos líderes, né? Mas também, João Pinto, só aqui a título de exemplo, vai ser muito difícil desenvolver a África porque temos coisinhas básicas que a África permite com que a gente passe, mesmo depois de morto, para a nossa realidade. Angolano, quando morre, depende de outros continentes para ser enterrado. Até caixão vem de fora. Já fazem aqui, Cabaça? Não. Já fazem em escala. Se fazem em pouca escala. Nós temos caixões vêm de fora, palitos vêm de fora, foifo vem de fora. Coisinhas básicas. Mas nós só fazemos temos aí, temos tudo isto. Quando nós temos condições, nós temos muita matéria-prima. Mas era chique trazer os palitos da diáspora. Era muito chique trazer os palitos da diáspora. Os nossos líderes... Até água, era chique beber água com isso. Não, até agora quem compra água vem de Portugal. Água, refrigerante, queijo, fiambre vem de Portugal. Os nossos líderes têm vaidade excessiva. Os nossos líderes são muito vaidosos. E quando começarem a perceber que o fim último da governação é a satisfação das populações, aí sim, de contrário, João Pinto, já mesmo para terminar, eu ficaria feliz se tivesse, por exemplo, um ministro, um governador do Kwanza Norte
que com o seu dinheiro vai investir no Kwanza Norte. Os nossos líderes, ministro, governador, nem sequer têm casa própria nas zonas onde nasceram, mas têm casa em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos. Nós invertemos claramente o sentido do desenvolvimento da África. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, João Pinto, nem daqui a 10, 15, 20 anos. Vais começar a incentivar os angolanos na líderes... diáspora a investirem no Kwanza Norte. Okay, casas lá. Ok, vamos fazer esse trabalho. Muito bem, vamos então avançar. Não sei se a realização vai fazer um pequeno intervalo ou não tenho aqui comunicação. Vamos então, vamos ao intervalo, ok. Vamos ao intervalo, daqui a pouco vamos regressar com outros temas. Aqui continuamos na nossa revista da semana, uma revista com troca de ideias. Falamos aqui da reunião de coordenação do Corredor do Lubito e também da Cimeira Mundial de Governos. Até já. Segunda e última parte, a revista da semana. Vamos agora falar de um dos maiores acontecimentos vividos durante esse período, o 4 de fevereiro, lembrança de 1961, 65 anos depois do início da luta armada. Aqui nada melhor que começarmos pela história. Dr. Bambi, 4 de fevereiro, uma data que marca sobretudo esta invasão às cadeias, que culminaram na visibilidade, tendo-se aproveitado a vinda daquele navio cruzeiro, aproveitando-se isso para dar visibilidade ao colonialismo, na luta contra o colonialismo, principalmente aqueles que faziam a clandestinidade cá. Sim, João. Comemorou-se recentemente o 65º aniversário do início da luta armada, a nível de todo o país, cujo ato central foi realizado na província de Cabinda. É mais um momento de olhar para a memória histórica do país, desse importante episódio que simboliza a coragem, o heroísmo e o patriotismo que um grupo restrito de angolanos, mesmo com os meios que dispunham não terem o mesmo equilíbrio com aquilo que eram usados pelas autoridades coloniais, lançaram esse grito de coragem, sonharam com a liberdade e, por acaso, foram capazes de protagonizar este ato que tanto nos enobrece e que permitiu mostrar ao mundo de que a liberdade era uma palavra de ordem para os angolanos. E claro que do 4 de fevereiro de 1961 e as outras lutas subsequentes que se desenrolaram a partir daquele contexto, foi possível que alcançarmos a independência por conta dessa luta e das outras. Mas é claro que o 4 de fevereiro não pode ser visto como a única luta, porque ao longo da história da presença portuguesa em Angola, não é ter sido caracterizado por um período de lutas permanentes. E exatamente que essas manifestações que ocorreram a 4 de fevereiro tiveram exatamente os seus antecedentes, outras lutas desenvolvidas por outros meios, não é? Mas claro que, dada a persistência das autoridades coloniais em não considerar a independência pela via pacífica, pelas negociações, daí ter surgido exatamente o início da luta armada. Entretanto, passados 65 anos, desde o momento em que ocorreu essa luta heroica, bem, assistimos praticamente o apagar da chama do 4 de fevereiro,
muito por conta também da forma como o 4 de fevereiro tem sido apresentado, tem sido discutido, e em certa medida a componente da excessiva partidarização que se coloca a esse evento histórico faz com que hoje poucos, não é, são os angolanos que se revêem nessa data histórica. Entretanto, é importante não deixarmos apagar essa chama e servir de um fator de inspiração para as próximas gerações, na medida em que ainda temos outras lutas para desencadear. Temos independência política, sim, mas nos faltam outros tipos de independências. Independência econômica, independência tecnológica, independência cultural. E claro que a conquista dessas outras independências, tal como acabamos de apresentar as nossas narrativas da nossa excessiva dependência, então deve ser, ou seja, devemos contar com o contributo, não é, de todas as forças vivas. Então, o 4 de fevereiro não pode se apagar e precisamos reavivá-la para que de facto seja um fator de inspiração, mas fundamentalmente devemos reconhecer todos aqueles que foram partícipes não só do 4 de fevereiro, mas das outras lutas, porque a reconhecermos todos aqueles que se doam para a causa nacional, estaremos a criar uma memória, um sentimento de pertença, não é, para nos dedicarmos à causa do país. Muito bem. Dr. Miguel, nesse ano houve outros dois acontecimentos muito importantes. Foi o 4 de janeiro, primeiro, depois o 15 de março, né? Embora esteja registado nos anais da história este 4 de fevereiro pelo simbolismo e, sobretudo, pela visibilidade que deu, porque havia muitos jornalistas na altura cá e puderam, no dia seguinte, publicar nos jornais lá fora a vontade da liberdade. Pois, João Pinto, falar de 4 de fevereiro digamos que é uma data simbólica, portanto, aglutena os outros momentos que anteciparam o 4 de fevereiro. E aqui eu refiro-me à revolta da Baixa de Cassanhos, e depois de março, não é? Que foi de 15 de março, que foi mais lá para cima, para o norte. Essas regiões, Kwanza Norte, Malange, Juiz, são províncias, e Luanda, são províncias que estiveram na pole position da luta para a descolonização do nosso país. Nós temos que ver um pouco da história, doutor. Tem que investigar para ver se lá no Sul também não lutaram contra o colonialismo, não é? Pois, e como eu estava a dizer, essas províncias do Norte estiveram na frente, portanto, estiveram na frente desta grande epopeia que levou-nos à nossa autodeterminação como um povo que somos hoje. E pena que nós verificamos que temos estado a perder a nossa identidade, os nossos valores, a nossa angolanidade. Vemos todos os dias a nossa cultura a ser abalroada por culturas que vêm de fora. Temos imigrantes que estão aqui no nosso país que são arrogantes e não respeitam os nossos valores, porque também nós, em certa medida, não fizemos questão de asseguramos os nossos valores. Portanto, precisamos muito defender este princípio, porque Angola é, portanto, uma herança dos nossos antepassados e esta luta, esta data de 4 de fevereiro é exemplo de tudo isto. Portanto, foi muito sacrifício que foi despendido para que hoje fôssemos uma nação independente, e a independência não é só política, como disse o Dr. Bamba. É preciso consolidarmos os fundamentos da nossa independência económica. E aí, João Pinto, sem querer voltar para trás da sempre conversa... a voltar, né? Sem querer Pois, querendo, né? Pois, nós precisamos desenvolver economicamente Angola com os angolanos. Primeiro,
Os estrangeiros devem vir complementar o nosso trabalho. Nós não podemos fazer com que os estrangeiros sejam eles a abastecer-nos em víveres. Portanto, nós temos tido exemplos nos outros países que assim procederam e depois ficaram com dificuldades. Mesmo Angola, quando os portugueses abandonaram, porque os portugueses não instruíram nos angolanos, os portugueses não deram possibilidades económicas aos angolanos. Quando eles foram, nós ficamos sem abastecimento. Mas aqui é uma análise histórica, doutor, que os que foram já não eram portugueses, já tinham nascido cá. Pois, exato, haviam elementos da raça branca que eram chegaram angolanos. lá, sofreram as consequências. Não, refiro-me a angolanos, angolanos de origem africana. Portanto, os negros, antigamente as pessoas eram tratadas pela cor. Tinhas o preto, tinhas o mulato, tinhas o cabrito e tinhas o branco. Portanto, nós, os pretos daquela altura, é assim que éramos tratados, para chegar àquilo que quis dizer, precisamos assumir a rédea este desafio que o Dr. Bano falou, que é o desafio da independência económica. Por isso, há bocado, quando falávamos sobre o corredor do Lubito, estamos a devagar bastante. Enquanto nós estamos a devagar, como vamos construir as estradas por ali ou por lá, os europeus estão a levar o minério sem parar. Portanto, nós precisamos pensar muito bem nisto. O governo de Angola precisa criar um mecanismo para empoderar os angolanos. Este mecanismo é fundamental e estamos aqui disponíveis para ajudarmos o governo naquilo que for possível, de acordo com a nossa experiência. Cabaça, 4 de fevereiro. Sim, é uma data... Quando eras miúdo, como é que festejavas isso? Festejava, acompanhava Acompanhavas mais velhos. Ok, mas pais, avós. O que é que lhe diz o 4 de fevereiro? 4 de fevereiro nos remete a uma reflexão muito profunda, independentemente das condições sociais, mas elas não invalidam a importância do 4 de fevereiro, João Pinto. E permita-me felicitar todos os nossos mais velhos que lutaram para o alcance da independência, porque não foi fácil. E, aliás, nós sabemos que tínhamos, na altura, no nosso país, poucos recursos para lutar e mesmo pé de igualdade com o colono. Mas, ainda assim, os nossos mais velhos souberam, com alguma inteligência, vencer o colono e hoje somos independentes. Como eu disse atrás, independentemente das condições que nós vivemos, nós temos de valorizar o 4 de fevereiro. Agora, é preciso que o Estado trabalhe, João Pinto, no sentido de reavivar essas datas simbólicas. Estamos a falar, desde logo, do 11 de novembro, 4 de fevereiro, 4 de abril. Portanto, infelizmente, os angolanos não festejam, os angolanos perderam aquela euforia dessas datas. É preciso recuperar a mística. O Estado tem de trabalhar com alguma profundidade por formas a alterar o quadro. Por exemplo, tanto o 4 de fevereiro agora do ano 2026, tanto foi mais notório ao nível da província de Cabinda, onde decorreu tanto o ato central. Ao nível de Luanda, de Kwanza Norte e outras províncias, pouco ou nada se viu com relação a essa data. E com alguma tristeza, enquanto jovem, eu digo isso porque nós poderíamos festejar mais e melhor o 4 de fevereiro por se tratar de uma das datas mais importantes do nosso processo histórico. No fundo, João Pinto, vamos aguardar que nos próximos tempos possamos ter um 4 de fevereiro, um 11 de novembro, um 4 de abril, tanto como todos os angolanos a festejar. Antigamente, lembro-me, eu era pequenino e por altura do 4 de fevereiro ou dia 3 de fevereiro já estavam tanto as administrações locais, tanto o pessoal aí afeto a SONEF na altura, hoje Prodel, tanto já estavam ali a preparar até aqueles carros alegóricos. Havia um conjunto de atividades, tanto o pessoal todo trajado de branco, t-shirt, chapéu, e hoje, infelizmente, perdeu-se isso. O que é que as pessoas aproveitam? Aproveitam o feriado para descansar, uns aproveitam o feriado para dar uma volta, tanto nas suas zonas de origem e não só. No fundo, tanto é uma data importante, sim, mas temos de trabalhar para trazer a verdadeira festa do 4 de fevereiro. Noutras geografias, essas datas emblemáticas, Domingos das Neves, os cidadãos vivem com muita alegria, são feitas bandeiras para
para se colocarem nas viaturas, nas bicicletas, nas motos. Vive-se, sente-se o nacionalismo. Sim. Nacionalismo sem ser aquele radical, não é? Só para não... Sim, mas todo nacionalismo é bom. É bom, né? Ok. Absolutamente. Absolutamente. E bom, e convém que exercitamos este nacionalismo. Diga aí, Domingos. 4 de fevereiro. Eu sinto muita tristeza quando tenho que se festejar essas datas, 4 de janeiro, 4 de fevereiro, 15 de março já não se fala, nunca se É um dia falou. de reflexão. Não é só por isso, porque eu conheci pessoas que naquela altura, de uma ou de outra maneira, estiveram envolvidas nestas situações e viveram até morrer de uma maneira paupérrima, quer dizer, sem dignidade, sem honra, e se é assim, não faz sentido isto. Se as próprias pessoas algumas delas perderam até membros do próprio corpo, as suas viúvas, deixaram viúvas e foram todas desamparadas sem nenhum tipo de... Eu acho que não faz sentido nenhum celebrar uma festa dessa, que é uma efeméride dessa natureza, enquanto houver pessoas, antigos combatentes, que ainda hoje, oferem como é que chama isso? Subsídio. Um subsídio mísero. Quer dizer, é contraditório, né? Depois temos que fazer uma exaltação de datas de pessoas que, de uma ou de outra maneira, contribuíram para este processo, para estes processos, mas a viverem de uma maneira indigna, de uma maneira relegados à miséria material. Portanto, que eu acho que a reflexão... Então, aquela história, quem não estuda, quem não ouve a história, corre o risco de voltar a repetir. Eu acho que nós se tem que se fazer alguma reflexão, é exatamente isto, né? Quer dizer, os antigos combatentes, e eu conheço zonas no mundo em que essas pessoas têm um valor incomensurável, um respeito pelas próprias instituições. Então, eu acho que, nesse sentido, nisso, assim, faz sentido. De outra maneira, como nós o fazemos, como nós maltratamos os nossos antigos combatentes, eu acho que... Só para acrescer um bocado, um ponto de ordem, aquilo que acontece na Europa, para os veteranos da Segunda Guerra Mundial, veja a honra aquilo que lhes é dado, não é? Na Europa, na América, nos Estados Unidos da América. Quer dizer, eu acho que nós, para mim, acho estranho, ridículo termos estar a celebrar essas efemérides com estas pessoas a viverem de maneira indigna. Então, eu acho que... Até a própria Rússia, onde a inspiração vê-se a maneira como os heróis são... Sim, nós estamos a falar isto, quando falamos de dignidade da pessoa, é exatamente isso, né? Quer dizer, estas pessoas teriam, no meu ponto de vista, um valor maior exatamente por causa destes feitos que nós temos estado a dizer e celebrar essas efemérides com pompas e circunstâncias, mas não faz sentido para mim se essas pessoas que lutaram para, como dizia a Sheila Bemba, pour sortir de la grande nuit, quer dizer, que é a nossa independência, né? Se essas pessoas não merecem esse grande valor, eu acho que nós não devíamos sequer falar do 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, uma data que nos remete, mas foram enaltecidos alguns dos grandes avanços que foram feitos a partir daí. Depois de 1961 surgiu, 14 anos depois, Dr. Bambi, a independência, portanto é 11 de novembro de 1975. Sim, João Pinto, obviamente é que o simbolismo do 4 de fevereiro e a sua importância histórica está aí patente, não é? Isso ninguém se pode esquecer dele, que de facto a nossa independência foi o fruto de muito sacrifício, muito suor. Nós digo, enquanto angolanos, ao contrário, por exemplo,
das outras colônias, antigas colônias europeias, cujo processo de independência resultou da via negocial. No caso concreto das colônias portuguesas, somente o recurso à luta armada foi possível trazer a independência, não é? Na medida em que houve sempre da parte de Portugal a concessão de estratégias que visassem de facto a recusa, não é, da concessão da independência. Mas foi a partir de 1961, como se disse aqui, até 1974, mais ou menos, que houve aquele progresso todo, estradas, As coisas etc. foram mudando. Sim. E maior envolvimento na produção. Né? Óbvio que, mas isso são efeitos da própria política portuguesa, no sentido de que, bem, uma vez que a luta armada tinha sido desencadeada, havia necessidade de conceberem medidas para fazer retroceder esse sentimento. Ok? Daí que foram construídas estradas, foram construídas escolas, foram Todos construídas... para o interior. Caminhos de ferro. Exatamente. Mas Então, isso não foi em 61? não, mas tem... Não, o início foi Não, isso. Doutor Domingos, temos aspectos Sim, que depois começam sobretudo de em 62. 61, Por exemplo, a nível da história da educação... Só um minuto. Foi a partir de 62, de facto, em que houve esta mudança por causa deste movimento do 4 de fevereiro, e então o governo português, percebendo-se, como dizia bem, desta manifestação do desejo dos africanos, começou a mudar de política, começou a fazer investimentos no interior, começaram a surgir a construção da barragem de Cambambe, plantações de café, o Uíge, portanto, em Malães, portanto, começaram a desenvolver essas áreas, todas chamadas áreas rebeldes, que eram Malães, Kwanza Norte, Uíge e Zaire, que tinham maior afronta contra os colonialistas, por isso é que têm pouco desenvolvimento, porque eles depois foram mais para o sul, onde havia maior conforto para eles. Mas é só para dar um aporte. Ok, obrigado, Dr. Miguel. Sim, é óbvio que muitas coisas as autoridades portuguesas procuraram fazer depois de 1961, na vã tentativa de fazer recuar o sentimento nacionalista. A questão das estradas tem que ver um pouco com isso, porque a principal estrada que era conhecida no passado como Estrada do Café, só foi asfaltada, começou a ser asfaltada em 1962. Por quê? Porque o estado obsoleto, ou o estado em que a mesma se encontrava, permitia aos nacionalistas, não é, colocarem armadilhas, não é, para que as viaturas que levavam as forças portuguesas para conter a repressão caíssem aí. Então, isso só seria possível se as estradas fossem asfaltadas. Então, há uma revolução que começa em 1962, que abrange os mais variados setores, incluindo o próprio setor da educação, porque as escolas com mais de 2 Com a salas... estrada asfaltada não se fazia armadilha? Diga? Com a estrada asfaltada já não se fazia armadilha? A dificuldade era Fazia-se, maior. mas era diferente. Exatamente. Sempre uma estrada, não é, de terra batida era mais propensa a servir de armadilha, porque o que os nacionalistas faziam? Cavavam buracos profundos, okay, tapavam, colocavam paus frágeis e folhas e colocavam terra por cima. Quando as autoridades viam, bem, normalmente que era terra batida e as viaturas caíam aí e eram... Exatamente. Era uma. Mas com asfalto também é possível fazer isso. Está bem, com asfalto também é possível. Com a mesma facilidade. Está bem, com asfalto também é possível fazer isso, mas naquele contexto foi uma das táticas que de facto foi usada para conter o avanço da repressão. Então é importante, sim, para terminar, queremos apelar de que todos quanto deram a sua juventude e o seu sangue para a liberdade desse país, que não pudessem estar na mendicância, ok? Eles merecem o maior reconhecimento do Estado, o respeito de todos nós, e só assim é que o sentimento patriótico e de pertença poderá manter-se dentro de cada um dos angolanos. Ok, estamos
estamos quase a terminar o nosso programa, ainda temos um assunto, Domingos das Neves. O Ministério das Finanças está a regularizar a dívida pública interna com empresários nacionais. Não sei, o Miguel Ambrosio, empresário, já beneficiou desses atrasados. Portanto, um processo que está a priorizar a transparência, exigindo o registro do SIGF e auditoria da IGAI. Esta auditoria da IGAI está a dar muito trabalho. Olha, eu resumo isso numa única frase: ver para crer. Por quê? Não, porque já, por conta disso, houve empresas que fecharam, empresários que foram à falência, e sabemos que não é possível, pelo menos do meu ponto de vista, nós nunca vamos conseguir desenvolver um país só com as empresas do Estado. E o facto de empresários irem à falência, fecharem suas empresas porque o Estado não paga as suas dívidas, quer dizer, isto... Há aqui um mecanismo que muitos empresários se queixam, Dr. Domingos das Neves. Por exemplo, há empresários que têm dívidas que na altura, por exemplo, vamos lá ver, eram $10.000, né? Um exemplo, em kwanzas. Agora, com essa desvalorização, o mesmo valor em kwanzas mantém, mas não é ajustado ao valor da moeda forte. Mas esse é outro problema. Este é outro problema que se vem debatendo, que os empresários vêm se debatendo já porque isso prejudica, não, em termos de... muito tempo. E eu acho que é por isso que eu disse, quer dizer, no fundo é a expressão do meu ceticismo, que é esses critérios que agora colocam-se à frente disto. Vamos, como diz o doutor Cabaça, vamos aguardar. E é para si mesmo que eu passo a palavra. Sim. Eu estou de acordo com o doutor Domingo das Neves. Os nossos empresários estão tão asfixiados, João Pinto, que acabaram por fechar as empresas, encerrar as empresas. E hoje, infelizmente, nós somos todos, ou quase todos, empregados de estrangeiros, sem desprimor aos estrangeiros. Mas somos porque o Estado, infelizmente, contribuiu na degradação do tecido empresarial nacional. O Estado é uma pessoa de bem? Não, aqui não foi uma pessoa de bem. Em teoria, o Estado é uma pessoa de bem, mas na prática não é o que tem estado a acontecer. Repara, João Pinto, quando o Estado deve ao empresário milhões e o empresário também deve ao Estado, não conseguiu pagar imposto, mas o Estado deve ao empresário e o Ministério é o mesmo. Quem controla as finanças do país é o Ministério das Finanças. Quem controla a máquina tributária é a Administração Geral Tributária, que é um segmento do Ministério das Finanças. Não há uma negociação para diluir o valor dos impostos na dívida que o Estado tem. E os empresários viram-se obrigados com multas, com valores chorudos, e como se não bastasse, muitos deles, a própria AGT é que ordenou o encerramento dessas empresas. Daí que eu estou de acordo com o Dr. Domingos das Neves, portanto, é melhor ver para crer, e mais do que isso, existe muita negociata ao nível da dívida pública, muitos negócios, muita corrupção, muita confusão, que carece mesmo... Eles dizem que agora não é possível porque é tudo feito de maneira eletrônica. Não é possível. Essa situação carece mesmo, com todo o respeito, de intervenção do Presidente da República. Porque há até indivíduos que chamam os freelancers, né? Os pontas de lança, que dizem que têm ali o corredor e conseguem introduzir aí essas dívidas e depois têm de pagar 30% do valor. Ou seja, o empresário já ficou 7, 10 anos à espera do seu dinheiro e depois ainda tem de pagar corrupção de 30% sobre o valor que reclama. Assim não vamos ter tanto o país com a economia forte. A intenção de pagar a dívida não é a primeira vez que nos vêm dizer que vão pagar a dívida tanto dos empresários nacionais, mas infelizmente não está a acontecer, né? Mas como a vizinhança ali a pré-campanha, se calhar vão cumprir com essa promessa, né? Miguel Ambrosio, como é que... Pois, essa notícia... Vive isso na carne, na pele, com dívidas? Ou Nem por isso, graças a Deus, não tenho este pendente. Pois, como dizia, esta notícia foi-nos dada a conhecer através do Sr. Diretor da Unidade de Dívida, da Gestão da Dívida,
Considero que é fundamental que o Estado pague as empresas, porque as empresas, enquanto unidades autónomas de desenvolvimento, elas precisam estar devidamente capitalizadas. Portanto, uma das grandes fraquezas do nosso país é o facto de não termos empresas devidamente estruturadas, como digo, devidamente estruturadas, com capacidade financeira e técnica para ombrear com as outras empresas estrangeiras. Mas isto também em Angola tem uma razão de ser. Os angolanos, desde o tempo colonial, lhes foi vedada essa possibilidade de empoderarem-se, porque o colono português não deixava, e depois da independência houve aquele regime do socialismo em que sede empresário era capitalista e, portanto, esse espírito de empreendedorismo, exatamente, esse espírito de empreendedor foi sendo mutilado, portanto, amordaçado. E depois, quando em 1985 o presidente Jair Eduardo Santos lançara o Programa Nacional de Saneamento Económico e Financeiro, começou-se a abrir a possibilidade de haver a iniciativa privada e a abertura da economia de mercado. Nessa altura, os angolanos estavam completamente alheios a essa iniciativa, porque eram abastecidos com o sistema marxista-leninista que vigorava aqui em Angola. Então, fomos pegos de surpresa. E mais, quando... Mas isso justifica os atrasos que prepara com os empresários numa fase pós-agrosbal, agrosbins, etc. Pois, é evidente que não encontra justificativa nenhuma, porque a dívida, ela por si só ocorre devido a muitos erros de governação, erros, nomeadamente da gestão macroeconómica. Mas houve um tempo que se disse também que havia empresas que não existiam, né? Porque, de acordo com a ministra, muitas eram empresas fantasmas, entravam para o segmento da dívida, mas não tinham feito absolutamente nada. Estas são as consequências de um governo cleptocrático. Um governo cleptocrático tem realmente essas questões. Portanto, por isso é que o governo do atual presidente em funções, ele fez medidas que pudessem normalizar esta situação, mas não foi possível. E o tempo está a passar e a situação de corrupção continua e é importante que, portanto, possa-se fazer alguma coisa. Portanto, atendo-me a este aspecto da capitalização, o Governo de Angola precisa efetivamente capitalizar as empresas nacionais, porque o país só pode ser como tal se nós tivermos empresários fortes. Os Estados Unidos da América do Norte, a França, Portugal, só são fortes porque têm um tecido empresarial muito forte. Porque quando nós tivermos empresas fortes, credíveis, essas empresas vão constituir-se como ativos. Portanto, vão poder investir noutras geografias e, com base nisto, vão trazer riqueza para Angola, divisas para Angola. Ora, em Angola acontece o contrário. Há uma tensão, eu diria mesmo, que a bitola da tensão que é concedida às empresas estrangeiras não é a mesma com os empresários nacionais. Por isso, aqui em Angola, nós temos empresários estrangeiros devidamente desenvolvidos economicamente, bem estruturados, e os empresários nacionais nem por isto. Porquê? Porque há uma preferência. Não é porque os estrangeiros vão buscar o financiamento nos seus países? Não, é preferência. Há uma preferência tácita para os empresários estrangeiros. Dá a impressão que há uma continuidade de uma visão, aquilo que os colonos faziam, não acreditar nos nacionais. Okay. E pronto, precisamos que essa dívida seja paga para que as empresas tenham saúde financeira e que possam dignificar a economia do nosso país. Estamos quase a fechar. Deixa eu ouvir ainda o Bambi, só favor. João, na verdade, a ser verdade, a notícia é boa, só peca por ser tardia. É verdade que nós temos consciência que nos mais variados orçamentos, parte substantiva do orçamento tem sido dedicado ao pagamento da dívida. Agora a pergunta é, por que os nacionais não têm sido parte dessa dívida que tem sido paga?
Doutor, sim, há um outro questionamento que nos permite levantar aqui. Qual é a percentagem da dívida que será paga? Será paga toda a totalidade da dívida aos nacionais? Não, não será toda. Não será toda. Pois, quer dizer, em bom rigor também era importante saber quantos porcentos e se essa percentagem vai, de facto... Vai ter 30 e tal por cento para o empresariado nacional. 19% para a dívida externa. Pois, então é aqui onde reside o calcanhar daqueles, porquanto convenhamos aguardar o que é que isso vai trazer, mas é importante que nós mudemos as políticas. Na altura que veio aqui o diretor da unidade, lá o homem que trabalha para a dívida pública, dizia que quem quiser saber que empresas estão, entra para o portal e está lá toda a informação. Pronto, a nossa preocupação não é saber que empresas são essas, mas a nossa preocupação está no sentido de que o Estado angolano deveria ser, não é, o principal ente que deveria trabalhar para potenciar o empresariado nacional, não é, fazer com que os empresários nacionais pudessem resistir, não é? E assim contribuírem para exatamente aumentarem os níveis da empregabilidade. É verdade que temos pequenas empresas que emergem do gênio dos nossos irmãos e claro que às vezes por conta dessas dívidas elas acabam por sentirem-se fagocitadas e não resistindo dentro desse contexto. Então é importante que a dívida aos nacionais seja paga de tal forma que eles possam sentir-se fortalecidos e, quiçá, voltarem no mercado empresarial de forma mais acutilante, o que a ser poderá contribuir para uma aparente estabilidade da nossa economia. Nós estamos bem quase a sair, Cabaça. O que queres dizer? Não, era rápido, mas não era só para, no âmbito do pagamento, perdão, da dívida, peço desculpas. Portanto, para aqueles que construíram a escola, por exemplo, o Estado pode constatar se a escola foi construída nos marcos do contrato. Se não foi construída nos marcos do contrato, não vale a pena pagar essa empresa. Tem de construir e cumprir primeiro com o contrato, fazer as correções para depois ser pago, né? Ok, muito obrigado então aos quatro por mais um exercício que tivemos aqui a fazer na nossa revista da semana. Domingos das Neves, Carlos Cabaça, Fernando Bambi e Miguel Ambrósio. Conto convosco em próximas edições e tenham um bom fim de semana, bom funge a todos. Obrigado. Muito obrigado. Eu auguro o mesmo. Assim e os seus telespectadores. Aos nossos telespectadores, encontro marcado para o próximo sábado. Votos de muito bom dia.